Onde cê tá café, eu tô café em Deus. Onde cê tá café, eu tô café em Deus. Tem muito crente bully porque é de pouca fé. Quem crê em Jesus Cristo, eu vou dizer como é que é. Sem fé é impossível agradar nosso Senhor. Onde cê tá café, eu sei que eu tô café. Onde cê tá café, eu tô café em Deus. Onde cê tá café, eu tô café em café. Onde cê tá café, eu tô café em Deus. Onde cê tá café, eu tô café em Deus. Liderança Bebê, é com certeza, minha gente. Seja muito bem-vindo ao podcast Café Saúde. O podcast da saúde maranhense, o podcast que a sua saúde merece. É com certeza, as luzes chegam até vibrar, minha gente. É com certeza de alegria, porque estamos ao vivaço em mais um episódio para você. É com certeza, trazendo as melhores informações de saúde, as melhores informações para a sua casa, para a sua família. É com certeza você encontra aqui no podcast Café Saúde. E eu já faço um convite para você, se inscreva em nosso canal, compartilhe, é com certeza com mais 10, porque não basta compartilhar com um, você tem que compartilhar com mais 10, é com certeza. Ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui, e aí aproveite também, é com certeza, faça o quê? Você vai maratonar os outros episódios que tem aí disponível, com muito conteúdo, com muita informação de saúde. Você compartilha fofoca, fuxico, tu não vai compartilhar informação boa? Vai sim, é com certeza. Então, podcast Café Saúde, o podcast da saúde maranhense, o podcast que a sua saúde merece. E quem confirma isso é ela, minha gente, a nossa assessora Ludmila. Vem cá, Ludmila. É com certeza, cadê as luzes vibrando para a Ludmila, a nossa assessora aqui do podcast. Olá, Ludmila, tudo bem? Olá, querido, tudo bem? Muito bom dia. Com certeza, em mais um episódio aqui do podcast. Na hora que você começou a falar, eu achei que você tivesse esquecido. Jamais, como eu esquecerei? O nome do podcast. Estamos em mais um episódio aqui do podcast Café Saúde. E aí, qual é o dever de casa dos nossos seguidores, que já conseguimos aí bater a nossa meta, mas a gente vai dobrar esta meta, não é isso? Exatamente. Então, fomos instruídos a quando nós batermos a meta, nós dobrarmos a meta. Com certeza. Então, diga para os nossos telespectadores qual é o dever de casa. O dever de casa de vocês é irem ao YouTube, se inscreverem no nosso canal Café Saúde Podcast, compartilhar com mais 10, ativar o sininho de notificação, isso é importantíssimo, até porque a gente está soltando vários conteúdos por lá também. Nos seguir nas redes sociais e principalmente mandar para mais 10. Com certeza. Fazendo isso, você se torna o quê? Um café? Um café lover. Para nossa certeza. comunidade do bem. Exatamente. E aí estamos aí cada dia mais crescendo e levando a nossa informação para todo o Maranhão, para todo o Brasil. E informação de qualidade, porque aqui é seletivo. Só pisa aqui, só senta nesta cadeira aqui. A Nata, os melhores dos melhores dos melhores. Com certeza. E trazemos informações de saúde, de política, cultura, educação, música, tudo que envolve o nosso bem-estar físico, mental, social. Já ia falar isso. Porque o que é saúde, Ludmila? É o completo bem-estar físico, mental, social, psicológico, tudo que abrange o ser. Isso é saúde. Nossa, me senti tão filósofa assim. Tô cientista. Tô cientista. Com certeza. E hoje é um episódio muito especial. Receberemos aqui um grande convidado para estar falando de informações importantes que norteiam a nossa sociedade, não é isso? Com certeza. Então, será um episódio riquíssimo. Sim, sim. Com certeza. Então, eu sou o Gil Conjota, apresentador do podcast Café Saúde e... Eu sou a assessora Ludmila, assessora desse podcast. Com certeza. Então, com muita alegria, muito obrigado, Ludmila, por sempre você estar dando aqui o suporte ao nosso podcast. E vamos iniciar oficialmente... Com certeza, o nosso podcast Café Saúde, que é o podcast... da saúde maranhense. Que é o podcast... que a sua saúde merece.
com certeza. Tchau, tchau. Tchau, minha gente. E é isso aí, minha gente. Seja muito bem-vindo. E agora nós iremos receber com grande alegria o nosso convidado, exatamente, que irá falar diversas informações aqui sobre propostas, sobre o que envolve a nossa sociedade, o que precisa melhorar na nossa sociedade. Você não pode perder este episódio. E é com grande alegria que queremos chamar aqui para o nosso episódio do podcast Café Saúde. Ele, minha gente, é com certeza o nosso amigo Wagner Carvalho. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo, com certeza, ao podcast Café Saúde. Tudo bom, Wagner? Tudo ótimo, muito obrigado, Gil. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E assim, vamos falar de temas hoje importantes, né? Importantes. Com certeza, porque saúde é importante, tudo que envolve a saúde é importante. E falar de algo que é de grande valia para a nossa sociedade. Política, né? Claro, a gente não pode ficar indiferente a um tema tão importante que é a política pública. E, Wagner, por mais que a gente tem que se politizar, não é isso? É importante? Precisa, Gil. Assim, a gente precisa estar cada dia mais atuante. É um tema que é muito visto por todo mundo e a gente precisa estar a par de tudo isso. E quando a gente pensa em saúde, educação, cultura, tudo tem uma base. Qual é a base? A política, né? Tudo na vida existe a política. Tudo existe. E é para isso que você está aqui hoje, justamente esclarecer algumas dúvidas, trazer algumas propostas também, não é isso? Muitas propostas. Hoje a gente vai falar muito, hoje a gente vai debater um tema tão gostoso que é a política e, claro, pensando sempre em prol daquelas pessoas que mais necessitam, porque hoje a gente entra com esse propósito de que assistir aquelas pessoas que estão desassistidas. Exatamente, com certeza. Então, a gente inicia perguntando agora, né, Wagner? Seja muito bem-vindo mais uma vez, mas se apresente aqui para os nossos telespectadores, se apresente para o Brasil, se apresente para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Quem é Wagner Carvalho? Pronto, Gil. Deixa eu te contar um pouquinho da onde nasceu Wagner Carvalho. Conte aqui pra gente. Olha, a gente tem uma história. Eu sou casado, né? Casado, tenho uma filha linda. Inclusive, amor, um beijo pra você, viu? Tô aqui já com saudade. Então, assim, pra minha filha, então, meu Deus do céu. Então, assim, sou casado, né? Tenho a minha filha, sou cristão. Hoje a minha base é uma base cristã, onde eu prego valores de fé, família. Então, assim, são bandeiras que a gente carrega, algo que a gente cresceu, né, entendendo que isso é muito importante para a sociedade. A gente tem uma base bem construída. Sou empreendedor, né, nasci, né, fiz uma carreira profissional, mas hoje sou empreendedor. Atuo nessa área, que inclusive é uma área que eu indico para que todo mundo possa ter essa experiência, porque assim, é uma das bandeiras também que a gente carrega, viu, Gil? Sim, importante, né? A bandeira do empreendedorismo também, incentivar. Sempre, incentivar o quê? Melhorias, condições, porque a gente entende que a gente consegue, através de uma mudança de mentalidade, né, começar a gerar mais emprego, renda, e aí a gente consegue mover também a sociedade. É importante. Com certeza. E é maranhense. Maranhense raiz. Comedor de farinha. Comedor de farinha. Qual a sua comida preferida aqui como maranhense? Rapaz, eu amo Jussara. As pessoas falam, sabe o quê, Ju? Açaí. Não, eu sou da época da Jussara. Ele é raiz, gente. Tá comprovado. Porque se falou... Toma café também? Ixi, e só... Olha... Obrigado, viu, Ludmila? Obrigado. E outra, detalhe. Gosto de café assim, pretinho. Raiz também. Raiz, né? Também. Com certeza. Então, gente, você já sabe. Quer convidar Wagner Carvalho, pode convidar com o café que ele toma. E aproveita, traz a Jussara junto. A Jussara com a farinhazinha. Com certeza. Muito importante. Então, maranhense, aqui, atualmente de qual município? Conte aqui pra gente. Então, eu nasci em São Luís. Sim. Né? Nasci em São Luís. Eu venho de uma realidade, Gil, eu morei no Coroadinho durante muito tempo, né? E ali eu tive uma oportunidade muito grande. Eu falo que tudo na vida é uma questão de oportunidade. A minha história começa quando eu tenho uma experiência de alguém encontrar minha mãe e dizer para minha mãe assim... Quando teu filho... Eu tinha 5 anos de idade. Né? Minha mãe conta que teve uma pessoa muito querida, por sinal, que ela disse, olha, quando teu filho tiver 6 anos, eu vou dar uma oportunidade para ele de estudar. Eu sou oriundo lá do Coroadinho, né, do bairro. E aí na Fundação Bradesco, que é uma escola que fica bem ali na Avenida dos Africanos, né? Que inclusive um abraço para todo mundo da Fundação Bradesco.
é uma escola que me preparou para a vida, né? Eu comecei ali com 5 anos de idade, com 6, na verdade, e fiz minha trajetória até os 18 anos. Eu saí de lá, Gil, já com 18 anos. Praticamente a minha vida inteira eu estudei lá. E é muito interessante isso, porque lá eu aprendi também muitos princípios, muitos valores. Eu falo que hoje eu sou fruto de entender lá pelo fato da Fundação Bradesco ser uma escola que te prepara para a vida, né? E lá eu fui muito bem cuidado e assistido. Tanto é que a fundação ela é uma instituição que é uma fundação que é mantida pelo banco, né? Sim. E aí é interessante por quê? Porque o banco entendeu essa questão social. E é uma das bandeiras que eu carrego muito forte comigo, que é essa questão social. Porque quem recebe ajuda sabe você foi o fruto, quanto né? é importante ajudar quando você chega num determinado ponto da sua vida. Então, ali também começou minha trajetória profissional, tá, Gil? Porque eu estudei a minha vida inteira lá. Então, você teve uma bagagem educacional boa, né? Lá da fundação, exatamente. Por conta dessa oportunidade, né? Oportunidade. Eu falo, Gil, que na vida, tudo é uma questão de oportunidade. Então, essa oportunidade eu agarrei com unhas e dentes. Eu me lembro perfeitamente que no 3º ano do ensino médio, eles selecionavam alguns alunos para quê? Para fazer uma entrevista no banco. Sim. E foi aí que eu, entendendo que eu fui muito ajudado pela instituição enquanto banco, né? Quando eu migro, vou fazer entrevista no banco, começa a minha trajetória profissional, virei o quê? Bancário. E detalhe, na instituição que me manteve a vida inteira. Então, assim, para mim era uma honra poder contribuir de forma profissional e também estar atuando dentro da escola, mostrando um pouquinho da minha experiência. E aí começa a minha vida profissional. Rapaz, interessante. E aí a gente vê algo muito importante, né? Questão de oportunidade, né? Oportunidade, questão de uma base educacional, também importante, né? É muito importante, sabe, Ju? Porque a educação hoje, ela te abre muitas portas. Então, são coisas que eu falo para as pessoas, olha, aprende a agarrar a oportunidade. Falo muito para minha filha, valorize cada oportunidade, porque assim, o conhecimento, ninguém pode te roubar. Então, assim, você agarra a oportunidade com unhas e dentes e você entende o quê? Olha, a gente pode, através da educação, trazer mudança. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive uma base educacional boa e também isso aí eu trouxe comigo para minha vida. Para até hoje, Gil. Para seguir. Sempre. Com certeza. E Wagner, você maranhense, né? Teve essa trajetória aí, essa infância, né? Teve essa oportunidade educacional que lhe projetou aí para essa sua carreira. E aí vem a questão da política, né? Como foi que surgiu como foi o encontro de Wagner com a política? Conte aqui pra gente. Então, foi muito interessante porque tudo na vida, Gil, é um propósito. Sim. Né? E aí eu lembro perfeitamente que quando você tem a experiência, como eu falei há pouco, de você ter tido a oportunidade de ser ajudado, você sente e desperta no teu coração o desejo de ajudar também. Então, eu falo para as pessoas que não é sobre política, é sobre um propósito. Quando você entende o propósito, você entende que você pode servir as pessoas da melhor forma possível. Então, é uma questão de propósito mesmo, né? Um propósito. Eu entendi que é uma questão de propósito, Gil. Com certeza. É desafiador. Muito! Meu Deus do céu. Tá preparado para esses desafios que se segue desde a decisão até agora os próximos passos que vão se decorrer? Então, eu falo que a gente tem que sempre tá com aquele frio na barriga, mas é muito importante entender que quando se trata de propósito, Deus ele te leva a cumprir esse propósito. Ele que te dá força, ele que te dá fé, coragem. E baseado nisso, a gente aceitou o desafio. E estamos seguindo, né? Firme e forte. Com certeza. E não pode desistir agora. Jamais. 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 Com certeza. E aí, no caso, você está pleiteando aí uma vaga na Câmara, não é isso? Então, conte aqui pra gente. Então, o que acontece, Gil, a nossa história, ela inicia o nosso relacionamento com o Paço do Lumiar. Paço do Lumiar, Chamou por Paço do Lumiar. Declare seu amor por Paço do Lumiar aqui. Nasceu ali porque a gente tem um instituto, né, Gil? Sim. Então, Gil, nosso instituto é o Instituto Vida,
em Paço do Lumiar, entendendo que o município ele precisava muito de políticas públicas para ajudar a população. Foi conhecendo a população que despertou esse desejo no nosso coração de quê? De servir. E o político, na verdade, quem entende que é um propósito, você veio com o propósito de servir as pessoas. Então, aí começa, né, o nosso relacionamento com o Paço do Lumiar, porque o Instituto está lá, a gente já faz, né, política pública voltada para a sociedade, para as pessoas, e aí você entende o quê? Que é muito importante quando você está debaixo de um propósito. Então, não foi eu que escolhi Paço do Lumiar, foi Paço do Lumiar que me escolheu para a gente estar cumprindo esse propósito, entendendo que a própria população, a gente sentiu de perto, vendo a necessidade, a gente sentiu de perto o desejo de contribuir mais, né? E a gente está aqui para servir. Servir. E Paço do Lumiar, o que Paço do Lumiar vai ganhar tendo Wagner Carvalho como vereador? Vai, primeiro, ter uma pessoa que entende a necessidade da outra. Porque nós somos baseados em princípios, né? Sim. E, Ju, eu falo que o propósito no reino, ele é maior do que qualquer outra coisa. Então, eu entendi que servir o próximo faz toda a diferença na nossa vida. Então, Paço do Lumiar, com certeza, vai ter alguém que vai entender a necessidade da população. Por quê? Porque a gente já faz esse trabalho e aí sim a gente vai poder traçar mais coisas de perto com a população, trazer melhoria, trazer projeto social, coisas que a gente já faz pelo Instituto e agora a gente vai desempenhar ainda com mais vontade, com mais desejo, com mais amor. Com mais amor. Wagner, e quando tu fala em questão de propósito, né? A gente percebe muito que tem muito isso firme dentro de ti, nessa questão do propósito. O que é esse propósito? Quando fala em propósito, o que tu quer dizer com propósito? Então, Gil... Que é o propósito? Fala aqui pra gente. Eu vou te contar. Romanos 8:28 fala o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito, né? Qual seria o maior propósito hoje? A não ser servir o próximo. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que quanto mais eu conheço a necessidade das pessoas, mais eu entendo que eu tenho um propósito de ajudar as pessoas. Então, este é o propósito. O maior propósito. Ajudar as pessoas. Sempre. Sempre. Sabe, eu falo, Gil, que a pessoa que ela tá vendo a dor do próximo e ela fica insensível, ela tá mais doente do que a própria pessoa. Então é importante. E através da política você pode ter esse maior alcance. A gente entende o quê? A gente consegue fazer muita coisa através do Instituto, mas a gente entende que se a gente for uma voz, eu não vou ter ali só algumas pessoas, mas eu vou ter uma cidade inteira que a gente pode contribuir, sabe? Ser bênção na vida de outras pessoas. E hoje, dentro da realidade de Paço do Lumiar, o que te chama mais a atenção das necessidades? Olha, Gil, eu tenho andado, visitado, eu tenho, inclusive, sentido a população de perto. Aí você entende o quê? A estrutura do município, ela é muito carente. Sim. Então, a gente vê que você visita lugares que não tem infraestrutura básica, as pessoas não têm saúde, as pessoas não têm uma educação de qualidade. Então, hoje, a gente entende que Paço do Lumiar precisa de alguém que possa olhar com os olhos de Deus, no sentido de quê? De cuidar das pessoas. E a gente vê justamente sobre essa questão das necessidades básicas, né? Infraestrutura, educação. A gente vê que as pessoas elas acabam saindo do seu município para ir para os municípios vizinhos, né? Então, tem como, o Paço do Lumiar tem essa possibilidade de manter os jovens estudando ali dentro do seu município, proporcionar uma educação de qualidade? Você vê isso como um potencial? Então, Gil, tua pergunta foi muito interessante, porque assim, hoje, atualmente a gente tem dados que houve uma evasão escolar muito grande. 3.000 alunos migraram hoje de Paço do Lumiar para São José de Ribamar, que é o município ali do lado. E aí eu entendo o quê? Que Paço do Lumiar precisa ter uma educação de qualidade para que a gente possa reter esse jovem lá. E aí uma das coisas que a gente entende é não só proporcionar uma boa educação, como também contribuir para que aquela criança, aquele jovem, ele tenha uma ocupação, sabe? Na educação básica, um reforço, uma aula de esporte, algo que precisa. Para o jovem, a gente precisa trabalhar ele o quê? Já um pré-vestibular,
para o Enem, a gente já precisa pensar numa bandeira que a gente carrega muito forte com a gente, que é a questão do empreendedorismo, começar a trabalhar esse jovem para que ele mais na frente, ele possa, sabe, seguir uma carreira. Essa é a verdade, entendeu? Então, assim, Paço do Lumiar precisa hoje. E tem potencial para isso. Demais. Eu falo que... E Paço do Lumiar é bem maior do que a gente pensa, então, né? É o que eu estava falando. Eu penso que as pessoas ainda não enxergaram o tamanho do município. Sabe? Por quê? Porque hoje Paço do Lumiar é o 6º maior município do estado. Nós somos 217 municípios. Então, Paço precisa estar no patamar que ele merece. Que a cidade merece. Que ele merece. E Wagner Carvalho tem esse propósito. O propósito sempre é o quê? Servir. Então, eu falo para a população, falo para as pessoas, para os amigos, olha, a gente precisa fazer uma política pública de qualidade, entendendo que o grande propósito é servir as pessoas. Eu falo que eu entendi uma coisa, Gil, não é sobre política, é sobre propósito. E o maior no reino é aquele que serve. A gente precisa servir ao próximo. A gente precisa querer o bem do próximo. Então, hoje, a gente pensa numa ideia de que Paço do Lumiar precisa crescer, as pessoas de Paço do Lumiar precisam de alguém que possa ter voz deles dentro do município. E algo que tu falaste que é importante e eu quero te perguntar. Wagner Carvalho, quais são suas bandeiras, né? Tu falaste em bandeira, que o empreendedorismo é uma das bandeiras, mas eu te pergunto, não é só uma, né? São várias. Quais são elas? Quais as que tu dá destaque aqui? Então, tendo Wagner Carvalho como futuro vereador de Paço do Lumiar, quais serão suas bandeiras ali dentro da Câmara? Então, bem interessante essa pergunta também. Por quê? Porque hoje a minha principal bandeira, ela é baseada nos meus princípios, naquilo que eu creio. Sim. Sabe? Na fé, sabe? Nos princípios de justiça, nos valores. Então, hoje, as minhas bandeiras, elas estão baseadas exatamente nisso. Quais são as minhas bandeiras hoje? Hoje eu carrego o social muito forte comigo, porque é um trabalho que a gente já desenvolvia, independente do instituto. Eu venho de um princípio, eu me converti há mais de 20 anos, né, Gil? Então, eu tenho isso muito forte comigo, porque eu falo para as pessoas que uma fé sem obras, ela é morta. Então, a gente carrega, a gente que vem dessa questão do cristianismo muito forte, quem sabe, quem carrega isso muito forte, a gente que é cristão, e a igreja faz esse papel fantástico, que é servir as pessoas, é fazer o lado social. Então, eu cresci dentro desse ambiente. Eu também quero, uma das principais bandeiras é o social, que a gente já faz com muita paixão. Outra bandeira muito importante, como a gente mesmo já falou aqui, que é o empreendedorismo, porque hoje eu entendo que quem move hoje o município, o estado, é o empreendedorismo. Inclusive, o empreendedorismo, ele gera emprego, ele gera renda. A gente acaba com aquela política de assistencialismo e começa a criar o quê? Pessoas que possam trilhar seus próprios caminhos. Além disso, a gente ama a educação. Como eu falei para ti, eu sou fruto de uma oportunidade na área da educação que eu tive. Sou muito grato, inclusive, por quê? Porque eu entendi que uma mudança de mentalidade faz toda a diferença hoje também. Então, essas são as principais bandeiras que Wagner Carvalho defende e defenderá. Sempre. E eu falo, Gil, que nós queremos ser uma voz. Né? Eu quero chegar nos lugares e entender, olha, aqui você tem um representante, aqui você tem alguém que, sabe, a sua voz não está silenciada. Ela está aqui, nós vamos falar. Aconteceu qualquer situação, a gente está aqui para ser a voz do povo. Eu entendi uma coisa, Gil, nessas caminhadas que eu tenho andado. Eu aprendi a sentir a dor do próximo. Algo que eu já sentia, só que muitas vezes a gente sente da nossa casa, a gente sente, sabe, de uma visão um pouco mais distante. Quando você está lá, a gente entende uma realidade diferente. Como é o caso, por exemplo, das pessoas que têm autismo, né? Sim. Então, isso é muito forte, uma bandeira das quais eu carrego, porque só quem sente na pele sabe. Né? E aí eu relato um caso que eu vivenciei, né, onde a gente estava numa casa e infelizmente a criança ela tinha um grau muito severo de autismo, e aí eu vi a necessidade da mãe. A mãe não consegue trabalhar, Gil,
Por quê? Porque ela tem que dar assistência para o filho. Então, uma das coisas que você que está me ouvindo, você que está entendendo, uma das bandeiras que eu carrego muito também é a questão do autismo, porque eu vejo que é uma dor, é uma missão, sabe? Que a mãe tá ali, o pai, de tá ali dando assistência para essa criança. Então, a gente entende que quando a gente sente a dor do próximo, a gente entende que a gente pode fazer mais. Então, precisa investir mais, principalmente nas famílias, né? Que precisam cuidar das crianças, né? Que são portadoras do autismo. Então, precisa de políticas públicas voltadas para esse público, não é isso? Para dar mais acessibilidade, melhoria. As melhorias são as mais diversas, não é isso? Não, precisa em várias áreas, né, Gil? Assim, eu tô te falando as bandeiras que a gente carrega pelo fato de a gente estar ali todo dia na comunidade, ouvindo. As demandas, porque, assim, né? Hoje, eu falo que hoje eu posso ter a liberdade, sabe, Gil, de ir visitar, porque a grande situação hoje não é falar, mas é ouvir. Eu tenho aprendido que quando eu ouço realmente a necessidade daquela família, a necessidade daquele bairro, daquele povoado, sabe? Eu entendo a realidade dele de perto. Como, né, em uma dessas caminhadas que a gente tem trilhado, foi bem interessante, porque eu tenho uma proposta na área de mobilidade urbana, né? Sim. Eu disse, meu Deus, Passo do Lumiar é tão grande, porque não tem integração dentro do município. A pessoa tem que se deslocar de Passo e ir para São Luís para poder ir para São José e Ribamar. Isso não tem nem lógica, né? Mas aí eu ouvindo, falando isso para uma pessoa, visitando, ela disse, seu Wagner, sua proposta é muito interessante. E ela me deu uma sugestão excelente, sabe qual, Gil? Sim. Ela disse para mim assim, servia também um transporte de bilhete único intermunicipal, que engloba ali São Luís, Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, os outros municípios perto. E eu, meu Deus, que ideia legal. Por quê? Porque é algo que é da necessidade deles. Então, nada melhor do que ouvir a necessidade deles e a gente ouvir e ser essa voz, né, na política para eles. Wagner, e a gente vê que você tem feito, né, essa escuta das necessidades da comunidade, tendo esse contato direto. E eu te pergunto, depois de estando lá na Câmara, como é que vai funcionar a questão desse gabinete? Você vai continuar tendo esse contato com a população? Porque a gente percebe muito que há um distanciamento, né? De muitos vereadores, depois que chegam lá, acabam se distanciando. Mas a gente pode contar com o Wagner Carvalho, vai continuar presente? Então, Gil... Conte aqui pra gente. Eu achei essa pergunta, assim, muito, muito legal, porque, assim, não é uma pergunta só tua, é uma pergunta da maioria das casas que é onde a gente tem visitado. Por quê? Porque a gente vê que as pessoas vão agora. Sim. E depois aparece depois de 4 anos. 4 anos. Infelizmente. Então, o que a gente tem visto? Wagner Carvalho não vai sumir. Pelo contrário, inclusive eu fiz uma descoberta, né? Sim. E aqui é interessante que lá em Passo do Lumiar não tem gabinete, sabia, Gil? É mesmo? Não tem. Ou seja, as pessoas, elas não têm como encontrar o seu vereador. Seu vereador. Não tem. E aí, parte de um projeto que a gente tem, que eu tenho, que eu acho assim muito interessante, que é o que? A gente implantar o gabinete imóvel. Uma vez por semana, a gente quer estar em algum bairro, em algum local, ouvindo a população, Gil. Sentindo a dor da população, ouvindo não só, sabe, as melhorias que eles querem para aquele local, como estar presente. Né? A gente quer ser presente, nós iremos ser presente junto com a comunidade. Então, pode contar. Sempre. Agora e durante também, né? Agora... Antes e depois. E depois também. Com certeza. Então, Passo do Lumiar conta com um potencial vereador aí para Passo do Lumiar. Então, eu sempre falo que é tudo debaixo de uma permissão de Deus. Sim. Sobre um propósito, né? Se o propósito de Deus foi esse, nós estamos aqui, a gente está se colocando à disposição de cada um, sabe, de cada pessoa aí de Passo do Lumiar, para quê? Para que o propósito de Deus se cumpra. Qual é? Servir ao próximo, servir as pessoas, trazer, sabe o quê? Dignidade para as pessoas. Hoje, Passo do Lumiar, os moradores do município precisam, sabe, de dignidade, sabe, Ju?
Porque não dá. Hoje não dá mais para ficar do jeito que tá, né? É tempo de quê? De renovação, é tempo de mudança. Paço do Lumiar precisa estar na posição que ele merece. Que o município precisa. E potencial ele tem, né? Demais. Então precisa. E você acredita que essa renovação ela é precisa, né? Sempre. Para justamente ter outras oportunidades, outras visões também, outras oportunidades, não é isso? Gil, eu falo para as pessoas que a gente precisa dar oportunidade para renovação. Hoje eu falo muito disso porque hoje a gente tem projetos. Sim. Projetos sociais, tanto na área da educação, na área do esporte, na área da segurança pública. Sabe, é tão interessante isso, Gil, porque nós precisamos fazer uma política onde a gente faça uma política participativa, sabe, a população juntamente conosco. Como é que a gente vai fazer isso? Através de quê? De ouvir audiência pública, estar com a população, fazer uma política, sabe, uma política conjunta. Sim. Esse é o grande propósito. Com certeza. Wagner Carvalho, diante dessas suas falas, eu queria perguntar mais uma vez, né? Porque é importante que a gente deixe frisado para você que está nos acompanhando, para você que é aí eleitor de Paço do Lumiar, conheça de fato os candidatos e conheça aqui as propostas e conheça também as bandeiras. Então eu quero mais uma vez que você reforce a importância e as suas bandeiras aí para Paço do Lumiar. Então, né, a principal bandeira que a gente tem, como eu já falei, é a questão do empreendedorismo, a questão social, mas também a gente não pode deixar, sabe, a área da saúde, que é uma área muito carente. Sim. E Gil, você que é da área de saúde, você sabe, né, a área de saúde hoje no nosso município é muito defasada, é muito carente. Na verdade, a gente necessita. E partindo daí, a gente quer fazer política pública para exatamente entender e fazer um trabalho de prevenção. Exatamente. Sabe? Por quê? Porque hoje, se a gente atuar na saúde na área de prevenção, a gente não vai tratar o caso mais grave. E aí é importante o quê? A gente ter unidades básicas de saúde que possam atender as pessoas. É inadmissível hoje você chegar num lugar e não ter o básico, que é o que tem acontecido no município. Mas assim, nós vamos ser uma voz, você que está nos ouvindo, entendendo isso, nós queremos ser essa voz. Nós vamos estar ali brigando e lutando para quê? Para que essas coisas, essas bandeiras que a gente defende, principalmente uma questão de saúde, que é uma questão básica, precisa, sabe, ter uma voz e nós seremos essa voz. Então, as pessoas que precisam ir ao posto de saúde, que necessitam ali buscar sua medicação, muitas vezes não encontram, né, sua medicação de diabetes, sua medicação de hipertensão, pode contar aí como representante Wagner Carvalho, que vai justamente lutar para que essas unidades de saúde tenham essas demandas. Com certeza, Gil. Por quê? Porque hoje a gente tem visitado e muitos postos têm fechado, né? Gil. Muitos lugares estão fechando ou fechados. Não tem médico, não tem estrutura, não tem, sabe, material. Então você entende o quê? É muito fácil, né? Para quem tem seu plano de saúde, ir para um hospital particular. Mas a população que precisa, sabe, ali pertinho, não está sendo assistida. E é para isso que a gente pede que você... Agora é a hora, Gil, sabe, de quê? Da população entender que ela tem o poder de fazer a diferença. E aí nós nos colocamos à disposição, porque eu sempre falo, o grande problema não está aí. Martin Luther King fala isso muito bem numa das frases que ele tem, que o grande problema não está no grito dos maus, mas no silêncio dos bons. E nós precisamos, pessoas de caráter, de fé, de princípios, estar lá, ocupando lugares onde a gente entende que a gente pode abençoar pessoas. A palavra de Deus, ela fala que quando o justo governa, o povo é abençoado. Então, o nosso sentido de estar aqui é viver o propósito de abençoar pessoas. Wagner, e a gente pergunta agora, ainda nesse primeiro bloco agora, eu quero saber, tu falaste, né, durante todo o teu discurso aqui sobre você é cristão, não é? E eu te pergunto, como é conciliar aí essa vida cristã e a política? É possível fazer essa conciliação, né? Diga pra gente. Gil, eu vou te contar uma coisa, né? Eu até pensei em não entrar na política, né? Porque assim,
Só que quando tu entende que é um propósito, aquilo ali te move. Então eu vi Deus, sabe, abrir portas, eu vi Deus, sabe, mover, e eu disse, Senhor, essa candidatura não é minha, ela é tua. Então tá aqui, eu coloco à disposição do Senhor, se for a tua vontade vai acontecer. O nosso coração, ele está muito tranquilo em relação a isso, entendendo que nós estamos debaixo de um propósito. Ah, Wagner, como é que estar nesse meio? Eu falo que hoje, Gil, é Davi contra Golias, Sim. né? Só que assim, é tão interessante porque Davi estava enfrentando ali um gigante, né? E talvez você vai me dizer, Wagner, você vai enfrentar o gigante? E aí eu tenho aprendi com um colega meu, né, amigo, que é pastor, e ele disse algo para mim, né, que me marcou muito. O que ele me disse? Maior do que conhecer o gigante é você conhecer o Deus que você serve, porque é Ele que vai te dar vitória. Então, assim, hoje eu entendo que o desafio é grande, mas eu entendo também que o meu Deus é maior. É maior. E uma pergunta, Wagner Carvalho. Nosso amigo Wagner Carvalho, cristão, futuro vereador de Paços do Lumiar. Amém. Mas também vai gerir, vai atender todas as demandas também, vai ser ouvinte das outras pessoas, das outras populações, das outras demandas que não são da comunidade cristã, porque muitas vezes a pessoa diz assim, ele é cristão, ele vai levantar as bandeiras somente ali do pessoal cristão, dos evangélicos, né? Mas a gente sabe das necessidades das outras pessoas. E aí? Pronto. Como conseguir administrar tudo isso? Pronto, a gente está baseado sempre em princípios e valores. Né? Independente da bandeira que a gente carrega, que é cristã, a gente entende que a gente precisa também de dignidade para as pessoas, ser pessoa, sabe, honesta, que pregue uma justiça, porque o reino de Deus também é isso. E as pessoas precisam de pessoas sérias, de caráter, que possam fazer isso. Não só a questão de uma bandeira cristã, mas também de modo geral. Porque eu falo que é implantar o reino de Deus, o reino dos céus na terra. É você começar a proporcionar para as pessoas dignidade, sabe? É pessoas que estão ali de caráter, pessoas sérias. Então, nós não seremos um vereador só dos cristãos. Nós seremos de todos. E detalhe, Gil, muitas outras, né, pessoas têm nos abraçado, não só os cristãos, mas de outras pessoas, porque entendem a seriedade do nosso trabalho, entendem que nós somos pessoas de caráter e entendem o quê? Que a gente pode contribuir muito, sabe? Através das experiências que a gente tem, nas áreas que a gente já atua com a população. Com a população. Então, Paços do Lumiar, gente, com certeza Paços do Lumiar conta, tá bom? Com o nome forte aí, Wagner Carvalho, né, Wagner? Como é que tá o coração, Wagner? Então... Conte aqui pra gente, tá acelerado? Não, eu não vou mentir pra tá esperançoso? Existe o frio na barriga Sim. de todo mundo, né? Eu falo que quem entra ali sabe, existe um frio na barriga, mas existe também uma coisa, né? E, Gil, a gente entende que quando a gente está debaixo de um propósito, Deus ele pode fazer. Sim. E também, Gil, Deus pode não fazer. E eu entendo o seguinte, Deus ele é Deus fazendo ou não fazendo. Nós vamos continuar levantando as nossas bandeiras, fazendo o que a gente já faz, que é assistindo a população. Independente de qualquer situação, a gente sempre está atuante dentro do município e vamos continuar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, sabe? Em prol do próximo. E a questão do diálogo dentro da política como um todo, como é que vai funcionar? É importante? Muito importante, Ju. Por que é importante? Porque o diálogo hoje, ele é a peça fundamental para que a gente ouça a população, crie propostas, faça, sabe, menções, direcionamentos, requerimentos. É importante o diálogo. Eu falo que o diálogo é a base de tudo, né? Eu aprendi que o diálogo, ele evita uma guerra. Então, hoje, o que a gente tem que fazer? Dialogar cada dia mais com a população, ouvindo as demandas, entendendo e assim ser essa voz para que a população possa ser ouvida. Exatamente. Então, com certeza, Paços do Lumiar. Se prepare. Tem aqui o nome forte, com bandeiras, com propósito, com história, não é isso? Muito. Que já trabalha lá pela cidade. E eu queria te perguntar mais uma coisa sobre a questão do instituto que já tem, né? Que já desempenha esse trabalho, né? De social, não é isso? Isso. O nosso instituto já desempenha esse papel. E assim, é tão interessante porque a política nasce,
a partir do Instituto, né? Sim. A gente já tinha tido uma oportunidade em 2016 de ser candidato, só que a gente estava no município de São Luís. E aí, o que acontece, Gil? Eu identifiquei muitas problemáticas dentro do município de São Luís e tudo, só que eu vi também o seguinte, que muitas pessoas, elas se aproveitam às vezes de determinadas posições para que eles vão na população que está mais necessitada e acaba, infelizmente, fazendo uma política com base na necessidade das pessoas, e aí eu falo que eles se aproveitam das pessoas, né? E aí eu até fiquei um pouco assim, rapaz, eu não vou mais estar com essa questão política, porque eu vi que quem está querendo fazer política não está fazendo política porque entende a necessidade das pessoas, mas por se aproveitar desta necessidade. E aí é interessante porque você entende uma coisa. Em 2021, eu peguei um Covid muito forte, né? Eu até já comentei isso aqui. Sim, eu testemunho. Eu peguei um Covid, né? Eu passei 20 dias hospitalizado, 40 dias entubado. Eu, infelizmente, nesse mesmo período, eu perdi a minha mãe, que entubou junto comigo. Eu perdi, quando eu saí do hospital, um colega meu também. Então, assim, foi um 2021 muito tumultuado. E nós já servíamos dentro da igreja, servíamos as comunidades. Aí nasce o quê? Porque Deus, quando o médico me despachou, porque eu fui despachado pelos médicos, né? E aí, o que acontece? 2 dias depois que eles pensavam que eu ia, né, evoluir para um óbito, Deus sopra a vida na minha vida, né? Até interessante isso, porque Deus soprou essa vida. E aí, 2 dias onde todo mundo pensou que eu ia falecer, eu abri os olhos. Rapaz. E aí, é muito interessante porque Deus deu vida, né? E aí nasce o quê? O nome do nosso Instituto Vida. Em 2021 a gente criou o Instituto, nossa sede é em Passo do Lumiar, só que a gente encontrou também, Gil, muitas dificuldades, né? Principalmente em quê? Em relação ao poder público. O poder público não tinha interesse, pessoas que estavam lá em pegar e nos ajudar, né? Incentivar o trabalho, Incentivar o trabalho, fazer nada dessas coisas. E nós começamos a fazer muitas ações, né? Conversar com a população, tá ali abastecendo, ajudando. E aí houve esse, né? Eu falo que não foi um propósito meu, um propósito de Deus, a partir da voz da população que disse, opa, vamos lá, vamos se candidatar, vamos tentar de novo. E aí sim, despertou nas pessoas esse desejo. E aí eu entendi que era um propósito de Deus e aqui estou eu, né, nessa luta e que se Deus quiser nós vamos sair vitoriosos. Por isso nós estamos aqui. Vivo e com esperança de trazer mais vida também, né? Exatamente. Glória a Deus por isso, amém. Porque não só eu entendi quando Deus soprou vida e Deus quer que outras pessoas também vivam. Vivam, exatamente. Com dignidade, né? Porque tem gente que sobrevive, mas é importante viver mesmo, né? E trazer dignidade, trazer qualidade de vida, né? E isso o poder público, a máquina pública, ela tem com o que fazer, né? Mas precisa de pessoas que realmente encarem, né, essa carreira política como propósito. É verdade, Gil. E aí é muito interessante porque ouvindo as pessoas, né? E aí eu costumo dizer, ouvindo um rapaz muito satisfeito, porque ele via o posto de saúde dele, sabe? Uma pessoa de caráter, mas via o posto de saúde dele ali, sabe? Fechado, o filho tendo que ir para outra escola mais distante porque estava fechado, e ele conversando com muito desacreditado de política. Wagner, eu não acredito mais em política, né? E aí eu falei para ele o seguinte, olha, essa insatisfação que foi gerada no seu coração é que me trouxe aqui hoje. Por quê? Porque não basta, sabe, Gil? A gente está insatisfeito. A gente precisa se colocar à disposição, fazer a mudança. E aí eu falei para ele, olha, essa insatisfação que tem no seu coração é o que me motivou para estar aqui hoje. Por quê? Porque não basta só você que está aí, está insatisfeito, precisamos colocar a cara, Gil, a tapa, dizer, olha, estou aqui, também sou homem de caráter e quero fazer pelas pessoas o bem. Então, para isso que serve essa insatisfação. Não só para mim ficar com raiva e ficar quietinho na minha, mas sim para trazer mudança e renovação e oportunidade e esperança para as pessoas.
Wagner Carvalho, eu vou te fazer uma pergunta, mas você vai responder já já. No próximo bloco. Como lidar com a oposição? Ixi, então assim, vamos já responder essa daí. Com certeza, o tempo que a gente toma o nosso cafezinho aqui, já voltamos. Não saia daí, viu? Que a gente só vai tomar esse café e já volta para responder como lidar com a oposição. Porque tem muita, não tem? Demais. Já durante a campanha e depois que estiver lá vai continuar, tu sabe, né? Vai, mas assim, é aquilo que eu falei. Calma, a gente responde já. Vamos pra depois. Com certeza. Te interessa, bebê? Wagner Carvalho, e agora a pergunta que não quer calar também diante desse convívio, né, político, né, a questão da oposição, como lidar com a questão da oposição durante agora a campanha e também quando você estiver lá na Câmara de Vereadores. Vamos lá, Gil. Eu costumo dizer, Gil, que nós devemos ser tolerantes com as pessoas, mas totalmente intolerante àquilo que quebra nossos princípios, que quebra nossos valores e que também atinjam a dignidade das pessoas do município. Então, assim, hoje nós vamos ser pessoas atuantes que toleramos as pessoas, seremos tolerantes, iremos respeitar, mas também totalmente intolerante àquilo que quebra nossos princípios e valores. Então, terá esse diálogo, mas também se manterá firme com aquilo que vem ali confrontar no sentido de princípios e valores. Tanto nossos princípios e valores, quanto também a questão da dignidade das pessoas. É algo que a gente vai estar ali atuando de forma firme, viu? E forte com as pessoas. Firme e forte com as pessoas. Isso é importante. Com certeza. Wagner, e agora, diante de toda essa... tudo que a gente já tem falado aqui, trabalhado, né? Dessas propostas que você tem trazido aqui para a melhoria de Paços do Lumiar, né? Para a comunidade, para a sociedade. Eu quero te dizer, e te perguntar também, quais são as dificuldades que você tem enfrentado para seguir esses propósitos agora nesse momento? Vamos lá, Gil. Eu falo para as pessoas que é uma questão de mudança de mentalidade, né? Por que a mudança de mentalidade? Hoje a gente tem olhado, observado, como eu venho falado, em relação às pessoas que elas têm feito políticas baseado na necessidade das pessoas, tirando vantagem da necessidade das pessoas. Então, hoje, a nossa grande dificuldade seria o quê? Trabalhar a mentalidade das pessoas. Por quê? Porque a gente não quer só fazer algo que é daqui, que há 4 anos eu venho e te vejo de novo. Não, a gente quer estar diretamente em contato com as pessoas. Inclusive, Gil, nós vamos ser presentes. A gente tem as nossas redes sociais, que é um canal aberto de comunicação. A gente tem pessoas que vão estar lá nos auxiliando e vamos estar presentes. Não só na comunidade, com a questão do Gabinete Imóvel, que é um projeto nosso, Sim, que a gente quer fazer e adotar, como também a questão das nossas redes sociais. Você que ainda não me segue, Wagner Carvalho Oficial, vem, porque é muito importante a gente estar, sabe, conectado com as pessoas. E eu te pergunto mais uma vez, qual é o teu principal lema dessa campanha? Qual é o lema do Wagner Carvalho? Meu lema, uma política com propósito. Por quê? Porque o propósito vai fazer toda a diferença, não só, sabe, para as pessoas que estão mais perto, como para toda a população. Esse é meu lema, é uma política com propósito. Wagner Carvalho, tem como fazer uma campanha, tem como ser um vereador sem ter aquela cultura do toma lá da cá, aquela troca que sempre tem, que a gente sabe culturalmente que as pessoas elas acabam se acostumando, né? Me dá isso que eu voto, me dá aquilo que eu voto. Tem como vencer esse modelo de política que é constituído aí já há alguns anos? Então, é exatamente isso que, quando eu falo de mudança de mentalidade, eu falo disso. É as pessoas entenderem que aqui elas não querem só sanar um problema teu, para fazer algo paliativo, o toma lá da cá, vou fazer isso por ti, tu vota comigo aqui. Não, a política que a gente quer fazer, a política com propósito é servir a população de forma geral. Porque, Gil, quando eu estou ajudando, eu estou lá colocando, brigando pelo teu posto de saúde para funcionar dentro da tua comunidade, eu não estou só fazendo algo para ti, mas para toda a comunidade, para todas as pessoas à tua volta. E isso é uma política com propósito. É ajudar não só no individual, mas o principal,
que ajudar de forma coletiva todo mundo. Pensar na coletividade, né? Exatamente. Então, minha gente, se você está pensando que você vai resolver só a sua vida, não, você tem que resolver a vida de todo mundo, porque todo mundo precisa, né? Então, às vezes, aquele tijolo ali resolve momentaneamente a tua situação. Mas aí a tua necessidade de mobilidade urbana, transporte, segurança, saúde fica prejudicada, né? Então é importante que tenhamos pessoas que tenham essa visão, né? Então é mudança de mentalidade. Isso se faz com o quê? Com a educação? Isso se faz com a educação, isso se faz, sabe com o quê? Empregando princípios e valores para as pessoas. E aí, essa base cristã que a gente tem, ela faz muita diferença. Por quê? Porque através dessa mudança de mentalidade, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Você sabia, Gil, que hoje o maior canal de transformação na vida de uma pessoa é a igreja? A igreja. Né? Hoje não tem instituição que faz esse papel como a igreja. Por quê? Porque a igreja, através de Deus, claro, Sim. mudou a minha vida, mudou a minha história. Por quê? Porque eu tinha tudo para enveredar por um caminho, né? Vindo de uma comunidade carente, passando por muita dificuldade, sabe? Moramos em casa, inclusive casa de taipa, lá quando eu nasci. Então, assim, nós sabemos o que é, sabe? Tá ali na necessidade. Mas através de uma oportunidade, através de você conhecer os princípios de Deus, entender que você precisa, rapaz, eu não vou fazer isso porque isso não faz parte dos meus princípios. Aí você começa a gerar fundamentos. E os fundamentos, eles são teu alicerce para que você chegue onde você quer chegar. Inclusive na política. E algo que tu falou é que é interessante, vale frisar, principalmente na infância, as crianças, né, que estão aí vulneráveis, principalmente nas periferias, né, de Passo do Lumiar, né, nas comunidades ali carentes, por falta realmente de oportunidade, de estrutura, e acabam enveredando pelo caminho da criminalidade, né? Então, qual é a sua proposta aí para tentar melhorar essa realidade dessas crianças? E Gil, isso é muito comum. Isso é muito comum hoje, principalmente no nosso município, lá de Passo do Lumiar. Por quê? Porque a criança, ela não tem uma escola integral, onde em um turno ela faça ali, teve esse primeiro papel de estar na escola e depois no segundo momento tá fazendo uma outra atividade. Então, assim, as que tem não funcionam. Então, você vê realmente de forma precária tá a educação. E aí, quando tu tira uma criança, um adolescente, que tu começa a ocupar a mente dele, olha, no primeiro turno você vai para a escola, no segundo você vai para o reforço, ou você vai fazer, sabe, a questão de um projeto esportivo, ou você vai estar, sabe, desenvolvendo uma outra atividade com ele. Então, ali, tu tá tirando ele da rua e diminuindo a probabilidade de ele enveredar por um caminho que não é um caminho bom. Wagner, e algo que tu falaste é sempre a questão do diálogo da comunicação com a população, né? Mas eu queria que tu sintetizasse aqui pra gente de que maneira tu pretende incluir, né, a população, as comunidades, né, no teu mandato. Pronto. De que maneira, como isso vai funcionar na prática? Pronto, na prática seria uma política muito participativa, através de audiências públicas, através do contato com a população, com a questão do nosso gabinete imóvel que vai estar ali, ouvir e também receber, né, propostas. Eu falo que o político, Gil, ele não só fala, mas ele ouve. Eu acho que o principal fator é você ouvir a população, porque a população, sim, ela pode dizer realmente o que ele está precisando para aquele momento, para a comunidade. Como é o caso da questão do autismo, que é uma bandeira que a gente carrega muito forte com a gente, e ouvindo a população, a gente entende o quê? Que precisa de uma política pública que garanta para aquelas crianças que têm esse problema, que possam exatamente o que? Serem bem assistidas para garantir princípios, ampliar rede de apoio. Então a gente precisa de pessoas que pensem na população e que realmente essa bandeira é uma bandeira que a gente carrega muito forte. Por quê? Porque a gente entende que precisa. Com certeza. Então a gente chama a população para se interessar e ouvir melhor aí as suas propostas e abraçar essa causa, né? Abraçar essa luta a caminho dessa grande vitória, não é isso? Pronto, eu falo para as pessoas, olha, é o seguinte, eu tenho um lema que eu carrego comigo muito forte, que é uma frase que é o juntos somos fortes, né? Eu falo que é meu bordão, né? O juntos somos fortes. Por quê? Porque é algo conjunto.
Sim. De fato, é algo conjunto. Eu posso estar querendo fazer, mas você também que está aí do outro lado precisa querer fazer. E quando nós somamos forças, a gente chega ao nosso objetivo. Então, juntos somos fortes e juntos vamos fazer, sabe, política pública de qualidade para o nosso município de Passo do Lumiar. Wagner Carvalho, a gente pergunta, e a juventude de Passo do Lumiar? O que a merece? O que a juventude de Passo do Lumiar merece? Pronto, a juventude de Passo do Lumiar hoje precisa. Eu tenho visto, eu tenho andado, principalmente o quê? Precisa estar se preparando, tanto para a questão do vestibular do Enem, né? Sim. Que precisa muito, porque hoje é desleal, Gil, você, um aluno de escola pública que não está tendo aula, que você não tem um cursinho preparatório, que é um projeto que a gente tem na área de educação, Gil, Sim. que é o cursinho preparatório para o Enem, onde você estuda em um turno, no outro turno você está lá no cursinho nosso lá, fazendo o projeto de quê? De preparação para o Enem, para você poder competir de igual para igual com aquele aluno da escola privada, Gil, que está ali tendo aulas, né, muito ali focadas na questão do Enem, e aí o pai tem condição de colocar a criança, adolescente, na verdade, no cursinho de apoio, que por sinal é caríssimo, e você vê que é desleal esse confronto. Então, pensando nisso, a gente tem exatamente esse projeto para quê? Para poder ajudar esse jovem. Sim. E também, Gil, a questão do mercado de trabalho. Né? Eu parto da ideia... Preparar esse jovem para a inserção no mercado de trabalho. Eu falo que trabalhar é muito importante. E trabalhar desde a juventude. Eu tive a oportunidade de ser jovem aprendiz, onde eu cresci muito, tanto na minha área profissional, mas quanto ser humano. Então, hoje, a gente tem esse programa, inclusive, que a gente quer desenvolver dentro do município, que é do Jovem Aprendiz, partindo de quê? Partindo da parceria público-privado. Né? As empresas do município, que são do município, que possam abrir as portas para os jovens do município ingressarem no mercado de trabalho. Então, os jovens também podem contar com a força aí do... Sempre. Com certeza. E é importante trazer a força dos jovens para perto, né? Para poder justamente ter a disposição de lutar. Os jovens têm essas vibrações, né? De lutar, de mudança, né? Então é importante aproveitar a energia deles, né? Nossa energia, gente, porque eu sou jovem. Muito importante. Nós somos jovens, né? Nós somos jovens. Falei assim, os jovens, nós somos jovens. Um jovem assim já da época de década de 80. Não, eu sou de 2000. Sou geração Z. Agora, a última geração, eu sou novinho. Com certeza. E, Wagner, também é algo que é importante, né? A gente falou aqui de várias propostas, mas eu quero te perguntar. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Diante desse versículo, eu te pergunto, qual é o diferencial de Wagner Carvalho, diante de tantos que têm lançado seu nome aí para concorrer a uma cadeira ali na Câmara? Qual é o diferencial de Wagner Carvalho? O diferencial, né, é nós sermos gente da gente, sabe? Eu falo, Gil, nessas andanças, caminhando pela comunidade, que eu sei o que é a dor que ele está sentindo, a necessidade que ele está sentindo. Gil, eu tive a oportunidade, quanto criança, de receber cesta básica, sabe? De ter alguém que pudesse me ajudar. E então, aquilo ali, eu entendi que o quê? Poxa, eu precisava naquele exato momento. Então, hoje, por que hoje nós fazemos essas coisas? De abençoar, de o que a gente puder fazer para ajudar as pessoas, nós vamos ajudar. Porque só quem sentiu na pele, Gil, sabe o que é isso. Né? E aí a gente sentiu muito na pele a necessidade. É diferente de quando alguém vem e fala para ti alguma coisa e não passou. Outra coisa é você, olha, eu passei por isso também, eu consegui vencer, creio que você também vai conseguir vencer. Porque, Gil, eu não tenho origem política. Sim. Né? Meu pai nunca foi político, a minha mãe nunca foi política. Pelo contrário, tudo que nós temos e construímos hoje, eu tenho uma empresa, né, que Sim. é correspondente hoje bancária. Então, o que eu falo para vocês hoje? Eu tenho coisas fruto sempre do meu trabalho. Não é fruto de política. E aí eu falo para as pessoas, viu, que quem vê a foto não vê o filme. Quem vê o Wagner hoje chegando, graças a Deus a gente tem uma boa casa, a gente tem um bom carro. Eu falo que as pessoas olham e acham que a gente é um político. Isso. E diz, não, pelo contrário. Respeite a história, né? Exatamente. Antes da política, né? Existe uma história
que essa história não tem nada a ver com a história de hoje. Pelo contrário, fruto de muito trabalho, de uma carreira bancária, instituição financeira, e logo em seguida, eu acho que eu gosto tanto dessa área, né? Eu acabei colocando ainda um correspondente bancário. Então é interessante porque hoje é fruto de muito trabalho. Eu falo para as pessoas que eu estou na política por amar as pessoas e o social. E ver que aquele jovem, aquela criança lá do Coroadinho que teve essa oportunidade, você vê que outros também precisam, né? Precisam. E eu falo, Gil, que é uma questão de oportunidade. Tu sabe quando eu fico feliz? Sim. É quando eu tô andando dentro de uma comunidade e eu encontrei quem? Pessoas lá de onde eu morava. Isso fez para mim, isso me queimou no meu coração uma paixão muito forte, porque eu comecei a contar um relato, né? E eu não tenho vergonha de contar isso, tá? Lá em casa, quando chovia, não tinha estrutura, né? Então, quando chovia, a água enchia, né? Mais ou menos aqui, lá dentro de casa, e chegava a hora que a água baixava, Gil. Sim. Quando a água baixava, ficava, sabe o quê? Pode, sem brincadeira, Gil, ficava uns 30, 40 sapos dentro de casa. Era uma coisa muito complicada. E aí, eu relatando isso na comunidade, conversando com uma pessoa, ela me disse assim, tu morou mesmo lá, porque eu também morei, era desse jeito. Aí descobri, sabe o quê? A gente morava na mesma rua. Na rua. Ela no final e eu no começo. Quando chovia, já sabia. Vai ter sapo. Vai ter sapo. Não tem pra onde correr. Então, esse é o Wagner, que tem essa história. É o gente da gente, pessoa que tá ali, que cresceu em comunidade, que sabe o que é sentir a dor, sabe o que é ser ajudado, e hoje, por isso, a gente também ajuda as pessoas. Sabe qual é a realidade de uma criança ir pra escola só pela merenda também, né? Ali ficar, às vezes não tem criança que vai, não tem nada que se alimentar em casa, e às vezes dá graças a Deus quando tem um lanche na escola. Exatamente. Né? Então, é trajetória de vida, é história. E, mediante isso, a gente vai falar das propostas agora também, né? E eu queria que você consolidasse pra gente suas propostas. Principalmente aí são várias áreas, né? As áreas é muito trabalho, são 4 anos. Então, é muito trabalho, não é isso? Muito, meu Deus do céu. Preparado. Preparado demais, vamos fazer diferente. Com certeza. E aí eu quero que a gente fale aqui das suas propostas, né? Tanto na educação, na saúde, na mobilidade urbana. Eu acho chique esse nome, mobilidade urbana, né? Que envolve aí toda essa questão do transporte, da logística e também da saúde que a gente falou, né? Tem até aqui as propostas, tá pronto aqui, diretor? Sim. Pois vamos colocar aqui, fale um pouquinho aqui pra gente das suas principais propostas aí. Com certeza, bote aí na tela do podcast Café Saúde. Cultura, começando aí, cultura e turismo. Pronto, muito interessante. Que é importante, né? Muito interessante. O que eu penso, né? Eu penso que nós precisamos fazer um calendário cultural e valorizar aquilo que a gente tem de bom dentro do município. Seja com a questão da cultura, da questão do turismo, Sim. Que a gente tem vários portos. Você sabia, Gil? Não sabia. A gente tem o Porto do Mocajituba, o Porto do Tibumba. A gente tem portos lá em Passo do Lumiar que precisam ser explorados. Olha, gente. Vamos conhecer, né? E, ó, já fica a tua dica Não de sabia. turismo. Olha, então é um potencial também, né? Que inclusive a gente pode fazer um potencial muito grande gastronômico. Olha, interessante Entendeu? também. Vamos lá, vamos fazer isso. Fazer política com aquilo que a gente tem, né? E isso faz diferença. Você valorizar a coisa da terra, do município. Então, dentro da cultura e turismo, tem proposta de Wagner Carvalho? Muitas propostas. Com certeza. Próxima, bote aí na tela do podcast Café. Educação. A gente já falou aqui durante toda a nossa conversa que a educação é base. Você foi uma pessoa transformada pela oportunidade da educação e vê que muitas pessoas precisam também ser transformadas, né? Então, suas propostas, frisa aí pra gente. Pronto, tem várias propostas na área da educação e uma que casa muito bem com aquilo que a gente fala também de empreendedorismo, que é as aulas de educação financeira, Ju. Educação financeira. Hoje as escolas, elas já têm que estar ambientadas com essa questão financeira. Eu suspeito para falar, formado em administração, com especialidade em políticas públicas e finanças. Então, a educação financeira é fundamental hoje para a criança que está começando. Por quê? Porque desde a infância você está preparando o jovem e preparando o futuro adulto. Então, educação, tem proposta do Wagner Carvalho? Tem, com certeza. Com certeza. Próximo aí na tela do podcast Café Saúde.
Bote. Esporte também move aí a população. Tem proposta também. Sempre. Tu gosta de jogar bola? Amo jogar bola. Você sabia que Teu sonho era ser jogador? Quase fui jogador, Gil. Quase fui jogador de futebol. A minha mãe teve uma oportunidade, né? Que um rapaz pegou e disse assim, olha, teu filho tem muito potencial. Falou pra minha mãe. Ah, é? Muito potencial? Tem. Então é o seguinte, eu quero pra ele fazer um teste lá no esporte, né? Em Recife. E aí minha mãe disse, não, tu não vai, porque podem te sequestrar. E eu falo pra ela, né? Eu falava pra ela, mãe, a gente só não tá rico, porque a senhora não teve coragem na época. Era pra ser o grande aí, o fenômeno aí. E aí a gente tem um projeto na área de esporte, que é valorizar o esporte amador. Sim. Porque, e precisa de incentivo mesmo. O esporte amador, ele precisa. Eu tive visitando vários lugares, e um lugar me chamou muita atenção, que foi onde um pai e uma mãe, eles têm um time de futebol. Olha. É tão interessante. Aí eu disse assim, mas me diz uma coisa, da onde nasceu o time de futebol? O time de futebol nasceu... Primeiro, eu quero mandar um abraço para eles sabem com quem eu tô falando. O que acontece? Ele tem 8 filhos. Isso eu já ia te perguntar, nasceu dos 8 filhos só com ela. Fora, eu acho que tem mais uns 3 ou 2. Eu sei que dava quase um time de futebol completo. Literalmente, né? Eu disse, olha, tá aí. Agora eu entendi o time. E, na verdade, eles pegam não só os filhos, como a população que tem ao redor, os vizinhos, e eles têm um time de futebol. E time de futebol para quê? Da comunidade, para tirar o jovem da rua. Da rua. Olha que iniciativa Começou bacana, com né? os filhos deles. Então, assim, a gente precisa valorizar o esporte amador. Inclusive, eu quero fazer menção àquilo que precisa ser feito no município, que a gente queria desenvolver um Bolsa Atleta para o esporte amador. Muito interessante. Com certeza. Coloque mais aí na tela do podcast, Café Saúde. Geração de emprego e renda, né? É algo que também você defende. Tem proposta aí de Wagner Carvalho? Essa aqui tem, Gil. Pô, diga aí. Empreendedor, né? Como é que diz? Administrador. Esse daí, como eu falei, eu carrego muito forte comigo, porque a gente tem a ideia de montar, né, do município, tirar as pessoas da informalidade e colocar na formalidade. Para quê? Para que ele possa pagar o INSS dele, para que ele possa se aposentar, para que ele possa garantir direitos como auxílio-doença quando ele não estiver podendo trabalhar. Porque o empreendedor informal hoje, Gil, ele sofre com a questão da formalização. Então, a gente tem a ideia de quê? De montar um centro de orientação e formação de empreendedores, onde eles possam ser assistidos, onde eles possam tirar dúvidas, onde eles possam, inclusive, ter uma consultoria gratuita com o município. Com o município. Com certeza. Tem mais alguma aí disponível pra gente? Porque são muitas, né? São muitas propostas. Se tiver, bote aí na tela, inclusão social. Inclusão social. Inclusão social. Tem proposta de Wagner Carvalho? Com certeza. Com certeza. E é interessante porque na inclusão social, você vê que se não está tendo oportunidade para aquela pessoa que ela já não tem uma certa limitação, imagina para quem tem limitação. Então, assim, nós precisamos enxergar essas pessoas. Tem pessoas com potenciais gigantescos que precisam estar, inclusive, incluídas no mercado de trabalho. Então, os projetos que a gente tem é trazer essas pessoas para que elas possam também ser assistidas e contribuir com conhecimento, com técnica, porque são pessoas que têm um potencial excelente, tá? Para a gente poder estar com a gente somando. Gente, essas aqui foram só alguns, que são bastantes, né? Então você pode continuar acompanhando aí nas redes sociais. Eu quero que você deixe mais uma vez suas redes sociais aí, por onde a gente pode acompanhar o trabalho, né? Que já tem um tempo e continua se desenvolvendo aí do Wagner Carvalho. Pronto, segue a gente na nossa rede social, Wagner Carvalho Oficial. Tá? E aí você vai entender uma coisa, você vai entender que lá tem nossas propostas, lá tem um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, da nossa caminhada e o porquê que nós estamos aí diante desse desafio. Porque não é uma questão política, mas é uma questão de um propósito. E aí eu quero deixar você bem à vontade para ir, para conversar, para perguntar e acompanhar a gente.
Com certeza. Wagner, foram muitas informações trazidas aqui e muito trabalho pela frente, não é isso? Muito. Ainda tem muito a se fazer. E vamos fazer. Aqui é só o começo, né? Se Deus permitir, eu falo sempre isso. Se Deus permitir, nós vamos fazer muito mais, Gil. Então eu conto com você que está aí. Eu venho, inclusive, pedir para você o seu voto de confiança. Né? Para quê? Para que juntos nós possamos trazer dignidade e esperança para o povo de Passo do Lumiar. Então, no dia 6 de outubro, vote em 11789 Wagner Carvalho, para que nós juntos possamos construir um Passo do Lumiar melhor e diferente. Com certeza. Wagner, parece que está encerrando, mas eu quero encerrar, mas coroando com essa pergunta mais uma vez. Por que, né, Passo do Lumiar, essa cidade querida, né, essa cidade com grande potencial, merece ter Wagner Carvalho como vereador? Pronto. É bem interessante essa tua pergunta. Por quê, né? Porque, na verdade, Passo do Lumiar precisa, Gil, de pessoas que façam políticas de forma séria, pessoas que levem em conta o potencial da nossa gente, sabe? Que valorize, sabe? Cada morador, cada pessoa que tem ali um potencial. Então, assim, Passo do Lumiar precisa estar no patamar que ela merece, sabe? Passo do Lumiar precisa estar entre os grandes, porque até então nós temos potencial, mas através de uma política pública ruim, a gente ainda não está no patamar que nós chegamos. Então eu conto com você para que juntos possamos fazer história. Então, agora nessas eleições, no dia 6 de outubro, com certeza, qual número a população de Passo do Lumiar, os moradores de Passo do Lumiar, a juventude de Passo do Lumiar precisa digitar? Diga agora, meu querido. Pronto, dia 6 de outubro, vote 11789 Wagner Carvalho. Juntos somos fortes e juntos vamos fazer e construir um Passo do Lumiar diferente. Eu conto com você que está aí de casa para que juntos possamos fazer a diferença dentro do nosso município. Com certeza. Wagner, eu sempre digo assim, vem tu e mais 10. Então vem tu. Vem tu e mais 10, mais 11. Com certeza. Wagner, a gente quer agradecer, tá certo? Sua disponibilidade, trazer essas propostas, ter esse momento de diálogo aqui com a gente. A gente fica muito feliz porque a gente percebe, né, dentro o brilho que tem no seu olhar de realmente fazer algo diferente pela população que precisa, né? E que você leve aí durante toda essa campanha e assim eleito, com a permissão do Senhor, né? E com o seu voto, né, minha gente? Com certeza. Te interessa, bebê? Não só com o Senhor, certeza. mas com o teu voto. Você que tá aí do lado. Porque viu? Jesus disse que já quer. Aí tu tem que ficar também, né? Falta lá só digitar, meu filho, por digita. Com certeza. Então, dê esse voto de confiança aí para o Wagner Carvalho. E aqui o podcast Café Saúde está de portas abertas, tá bom? Para você sempre estar aqui agregando com informações que venha construir, né, a nossa sociedade, que eu sempre digo, o que é saúde? Saúde é o completo bem-estar físico, mental, social. E quando se fala em saúde, para ter uma saúde de qualidade precisa de políticos sérios, né? Políticos comprometidos. E eu deixo também esse desafio para você, viu? Ser um defensor realmente aí da saúde, porque a gente merece, viu? Tanto os profissionais como nós enquanto usuário, né? Que eu vou lá no posto de saúde verificar minha pressão, pedir um receituário, pegar a medicação e ter. Isso é tão bom, né? Fazer saúde. Gil, pode contar comigo. E você que está em casa também, conte conosco. Nós vamos estar fazendo uma política pública séria, com base nos nossos valores, com base nos nossos princípios e, acima de tudo, conto com você e com seu voto para que juntos nós possamos construir essa nova história, juntos nós possamos trazer dignidade, esperança e dias melhores, sabe, Gil? Para a população que tanto merece. Fica aqui meu abraço e desde já eu quero te agradecer, né, por esse momento, por esse espaço. E se Deus quiser, vamos voltar, viu? Volte. E voltaremos eleito. Para a honra e glória do Senhor. Deixe que ele vai, mas quando ele vai voltar vereador de Passo do Lumiar. Com certeza. Tchau, Brasil. Até a próxima. Com certeza. Dá tchau para o Brasil. Onde é? Pra cá, pra essa câmera. Vamos que vamos. Com certeza. Solta a música, DJ. Onde cê tá café, eu tô café em